Opa, boa tarde, a paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe cada um de nós, segundo a vontade dEle, que Ele cumpra, né, em nós os planos dEle, né, que Ele cumpra em nós a vontade dEle, que Ele faça resplandecer na nossa vida a luz da manhã, né, que Ele possa operar em nossos corações aquilo que Ele tem desejo. E que nós, né, possamos abrir o coração para isso, né? Possamos pensar no que a gente fala, nas coisas que a gente faz, né? Nas ações, nas atitudes, no dia a dia. As pessoas às vezes ficam questionando Deus pelo que não acontece na vida delas. Mas e elas? Como que elas estão com Deus, né? Como que elas? Como que é a vida delas? O que elas têm vivido? O que elas têm falado? O que elas têm pregado a respeito disso? O que elas têm pregado verdadeiramente a respeito de Deus, né? O que a língua delas tem falado? Porque em Tiago 3 diz o seguinte, eu vou ler só uma das partes. Tiago 3 diz assim, ó, que aquele que consegue refrear a língua, refreia o corpo todo. É interessante isso aí, né? Porque lá continua dizendo, você vê os cavalos, né? Se ele soubesse a força que tem, alguém não domaria ele, não colocava freio e levasse ele para onde quem está guiando leva ele. É interessante isso aí, né? Que se realmente o cavalo soubesse a força que ele tem, nem eu, nem você, nem ninguém o domaria. E ele continua falando, não vê os grandes navios, os grandes naus? Que através de um pequeno leme é levado para onde que o timoeiro quer que seja levado. É interessante que no corpo da gente a língua faz esse processo, né? A língua ela leva o seu corpo para onde você quiser. É interessante isso aí, porque a palavra ela tem poder. Então a língua leva você na direção que você quiser. A língua leva a gente para a direção que a gente quiser. Então, Tiago continua falando sobre isso aí, que como que pode de uma língua proferir coisas boas de Deus, mas amaldiçoar o próximo, que é a criação do Senhor? Como que pode de uma mesma fonte jorrar água salgada e água doce? Como que pode a gente glorificar Deus, dar glória a Deus, mas amaldiçoar o próximo? A gente às vezes torce para que não dê certo na vida do próximo. As orações da gente às vezes seja pedindo justiça pela vida do próximo. A gente deseja que o próximo pague pelos erros que ele fez contra a gente. É por isso que Tiago está dizendo da língua, que se o homem conseguir refrear a língua, ele refreia o corpo todo. Se ele conseguir refrear a língua, ele consegue refrear o corpo inteiro. Ele não vai pecar, porque ele consegue dominar a língua. O Tiago está dizendo que a língua é o único órgão do corpo humano que não consegue ser domado. Ninguém consegue domá-la, porque quem conseguir domar a língua, esse está tranquilo. Conseguiu domar a língua, ela refreia o corpo inteiro. Entendeu? Então a gente, às vezes as coisas dão errado na vida da gente, a gente tem que saber o que a gente anda falando, o que a gente anda proferindo e profetizando. A gente tem que saber. Não vai adiantar nada eu dar glória a Deus, mas amanhã olhar o meu próximo como se ele fosse inferior a mim. Olhar o meu próximo como ele fosse um ser desprezível, como ele não fosse nada, como ele não fosse ninguém, independente de quem seja. Eu estou dizendo aqui de tudo. Ah, mas o cara é isso, o cara é aquilo, a irmã é isso, a irmã é aquilo, não interessa. A justiça é de Deus. Então não cabe nem eu nem você fazer essa justiça. Não cabe nem eu nem você condenar através da língua, maldizer, torcer para que não dê certo. Tá cheio de gente assim. As igrejas estão lotadas de pessoas dessa forma. Tá vendo? Eu não falei que ia dar errado? As pessoas nunca
lançam uma profecia de bênção, lançam uma profecia de dúvida. Ah, será? Será que vai dar certo? Em vez de ajudar. O erro, logicamente, o erro você não tem que ajudar e nem fazer o erro. Mas quando é coisa boa, você tem que ajudar para dar certo. Mas as pessoas preferem abrir a boca para maldizer. Então, eu quero dizer para você o seguinte: para você saber a situação que você se encontra, presta atenção no que a sua língua está falando. Todo tempo, toda hora. Presta atenção no que ela está proferindo. Qual que é a profecia que a sua língua está fazendo? Aí às vezes não dá certo para você e você fica reclamando. Mas e como é o seu coração diante das pessoas? Porque a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. O seu coração está cheio do quê? Para você abrir a boca e proferir mal contra o próximo. Independente de quem seja o próximo. Não importa, não interessa quem seja o próximo. Mas como está o seu coração diante disso tudo? Glorificando a Deus e amaldiçoando o seu próximo, que é a criação do seu Deus. Então, meu irmão, que da sua boca saia palavras de bênção, todas elas, sem proferir dúvida, sem proferir maldição contra o seu próximo. Que o seu coração esteja cheio de coisas boas, para ir tudo bem na sua vida. Não se esqueça, pode ser que o seu coração está cheio de peçonha. Aí não tem como vir coisa boa para a sua vida. Porque a Bíblia diz que a gente colhe justamente o que planta. Então a Bíblia também me dá o resguardo de eu plantar o que eu quiser, tanto bom quanto ruim. Mas ela não me resguarda de colher, ela me obriga a colher. E não tem escapatória. Não tem escapatória. Você vai colher o que você plantar. Na hora da plantação você tem escolha, na hora de colher você não tem. Então pense bem, antes de falar que a vida tá ruim, que tá indo tudo mal, que nada tá bom, presta atenção no que você tá plantando, tá bom? Fica na paz, que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus.